dia, nono ano, tudo bem com vocês? Como vocês passaram? Como foi o final de semana? Descansaram? Então, vamos para mais uma aula. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Espero que estejam todos bem, realizando as atividades. Essa semana eu já vou começar a fazer as validações no GPA, tá? Então, espero muito que as coisas estejam caminhando tudo bem, tá bom? Hoje nós vamos ter uma aula de correção. Então, quero que vocês compreendam, né? Nós vamos verificar o que vocês acertaram ou erraram, tanto da atividade da aula passada, quanto da prova de bloco, tá? Então, hoje nós vamos analisar e fazer duas correções. E eu vou colocar um vídeo introdutório do próximo assunto, né? Da nossa próxima aula, tá bom? Então, vamos lá para a nossa correção. Então, vamos lá. Primeira questão da nossa atividade de fluxos migratórios. Lembra da aula passada? Os tipos de migrações, né? Êxodo rural, migração internacional. Então, nós vimos nessa última aula esses fluxos migratórios. Quais são eles? Quando eu tenho a sazonal, que eu saio de manhã da minha casa e volto à tarde. Que eu tenho a do retorno, que eu mudo para uma outra cidade, que o desenho da professora Isabel, que ela veio para Anápolis, mas ela planeja voltar para a cidade dela lá no Ceará. Então, principalmente isso, quando a gente vai e volta, as migrações internacionais, a diferença de imigração e emigração, né? Quando a gente imigra, a gente vai, quando emigra, a gente fica. Então, foi todos esses fluxos migratórios, até porque no próximo conteúdo a gente já vai entrar nas regionalizações do Oriente e do Ocidente. Então, tem que entender esses conceitos, essas teorias, para que eu possa aplicar, tá, no conteúdo em si. A primeira questão nos diz o seguinte: a migração consiste na mobilidade espacial da população. Esse processo pode ocorrer em escala global, nacional, regional, municipal ou até de domicílio. As correntes migratórias podem ser desencadeadas por quais fatores? Então, quais são os fatores que fazem com que esses fluxos migratórios, quando eu falo correntes, aconteçam, né? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui, peraí. Aí. A migração consiste na mobilidade espacial da população. Então, a migração é essa mobilidade espacial, né? Ela consiste nessa mobilidade espacial do espaço mesmo, sociogeográfico ali. Esse processo pode ocorrer em escala global, nacional, Brasil, regional, Goiás, municipal, Goiânia, ou até de domicílio. Essas correntes migratórias podem ser desencadeadas por quê? Fatores religiosos, econômicos, políticos, culturais, psicológicos e ambientais. Então, todos esses fatores, inclusive nas outras questões, nós vamos ver que esses fatores são sempre os mesmos. Por exemplo, uma migração de domicílio. Eu vou mudar de uma casa para outra porque a minha vai fazer uma reforma. Então, eu migrei de uma casa para outra, tá? Então, essas migrações são essas movimentações. Tudo consiste nessa mobilidade das populações, tá? Vamos para a próxima, então. Explique os fatores que influenciam nas migrações internacionais. O que são as migrações internacionais? De um país para outro, né? Então, vamos lá. Quais fatores influenciam? Quase os mesmos, todos os fluxos migratórios são movidos quase sempre pelos mesmos fatores, tá? Primeiro, em consequência de desastres ambientais, guerra, olha o Talibã aí, gente, voltando lá no Afeganistão. Então, acontece a questão de muitos refugiados. Por quê? Eles precisam migrar para outros lugares, mas para não se submeter a esse regime político, né? Então, e ali, eu não vi esse final de semana, mas já houveram alguns confrontos. Vou ter que dar uma olhada sobre isso hoje. De desastres ambientais, como no Haiti, nós tivemos lá um terremoto,
e aí agora já tem outra previsão. Então, nem se recuperou do tsunami de 2010 e o Haiti já sofreu outro tipo de desastre ambiental. Perseguições políticas, nós temos políticos que pediram asilo político em outro país, que saem daqui e vão para outros, com medo de serem assassinados, aqui como em qualquer outro lugar, tá, gente? Causas relacionadas ao estudo, óbvio, professorinha linda aqui, goianiense, sou de Goiânia, vim estudar aqui em Anápolis e fiquei, não voltei mais, para tristeza da minha mãe, mas é isso. Causas relacionadas a estudos em busca de trabalho, as pessoas migram de umas cidades para as outras, migram de países para outros, gente, desculpa, eu dei o exemplo meu, mas sim, a gente pode estudar em outros países, fazer um intercâmbio para poder ter melhores estudos, melhores condições de trabalho. Então, deu uma confundida aqui. Essas migrações internacionais, muitas pessoas vão, principalmente para questões de trabalho, mas também vão à viagem e vão para estudar. Quem dera, né? Intercâmbio, assim, lá na França, na Austrália. Ai, que chique. Ai, ai. Explique a migração internacional dos refugiados. O que são os refugiados? Aqueles que precisam sair, fugir dos seus países, precisam sair obrigatoriamente por questões econômicas. Lembra que eu, na aula passada eu dei exemplo da Venezuela, agora nós temos lá no Afeganistão, que é uma questão política. Então, os refugiados são esses que precisam sair dos seus países. Aí vamos lá, são considerados migrantes refugiados pessoas que foram obrigadas, seja por questões econômicas, ambientais, políticas, deixar seus lares devido a problemas ambientais, como desmatamento, desertificação, erosão dos solos, desastres químicos e nucleares, religiosos ou étnicas. Faltou questões, eu tinha colocado e tirei as questões políticas, tá? Coloque aí, políticas de guerra, tudo isso faz com que eles que eles saiam dos seus lares, né? Que eles precisam se refugiar, deixar seus lares para ir para outros espaços. É o que tem acontecido no Afeganistão, com quem não é a favor do regime ou que apoiou os Estados Unidos durante esses regimes lá, beleza? E agora, nós vamos para a correção da prova de bloco. Vamos para a correção da prova de bloco. E aí, conta pra mim. Vocês escrevam lá nos comentários, tá? Eu quero saber se vocês acertaram mais ou erraram mais. Eu quero só ver, hein, essas notas. Quero só ver. Eu achei que estava muito tranquilo esse bloco, muito tranquilo mesmo. Sendo assim, né? Vamos lá. Leia o fragmento de texto abaixo e analise o mapa sobre os blocos econômicos mundiais para julgar os itens 1, 2 e 3. Então, a gente vai ler esse pequeno fragmento de texto e analisar o mapa sobre blocos econômicos, beleza? No processo de globalização, países de várias partes do mundo se organizaram em grupos, formando blocos econômicos com o objetivo de protegerem suas economias. Beleza, certíssimo, não tá? Isso são os blocos econômicos, para isso que eles servem. Vamos lá. Aí a gente tem esse mapinha lindo com os principais blocos econômicos. Olha que delicinha, a professora colocou para vocês lembrarem os nomes, porque os demais vocês precisam decorar, né? Aí a gente fala assim, a União Econômica e Monetária consiste no estágio mais avançado dos blocos econômicos. Eu acho que até aqui está correto. Porque lembra da União Europeia? Que ele é o mais avançado bloco econômico, ele tem livre circulação de pessoas, a União Econômica e Monetária, que é a mesma moeda, né? Então, quando a gente tem a mesma moeda, a livre circulação de pessoas, uma mesma economia, nós temos ali o mais avançado. Então, eu sempre vou pôr de amarelo as partes corretas. Vamos ver se eu vou conseguir. Não, consegui ainda. Aqui. Aí, ó, a professora está aprendendo, tá, gente? Eu no quadro já desenho tão bem, né? Imagina aqui. Se caracterizando pela eliminação das tarifas alfandegárias, livre de circulação de capitais, serviços e pessoas, além da utilização de uma mesma moeda única. Hey! Para quem acertou! Sim!
Essa é verdadeira. Essa aqui, ó, totalmente verdadeira. F é V, né? Desculpa, gente, verdadeira. Porque aqui, desculpa, gente, eu tô falando dos blocos econômicos no seu nível mais avançado mesmo, né? No mais completo. Eu estou falando do bloco da União Europeia, beleza? Então, essa aqui estava corretíssima. Próxima. A organização dos países em blocos econômicos, lembra da imagem, visa facilitar a economia dos países, estimulando as trocas e a produção. O Mercosul reúne todos os países... Ah, esqueci, vamos marcar. Começa a organização dos países visa facilitar a economia dos países. Epa, peraí. Deixa eu apagar aqui que eu passei errado. Gente, é um sofrimento isso aqui, viu? Eu sou professora. Então, aqui... Ai, vai. Até aqui tá certo. Estimulando as trocas e a produção. As trocas e a produção, os blocos econômicos. Vamos continuar. O Mercosul reúne todos os países da América Latina e visa ampliar as trocas comerciais e o fluxo de pessoas entre os seus membros. Todos os países da América Latina? Quais são os países pertencentes à América do Sul, ao bloco Mercosul, gente? Argentina, Paraguai, Uruguai, qual mais? Qual mais que são? Fala pra mim, fala que eu vou te ouvir. Só hora que não tem jeito, né, gente? Então, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. Professor, e a Venezuela? A Venezuela fazia parte, mas ela foi expulsa por causa de questões políticas no país. Inclusive, né, gente, a economia da Venezuela, a gente sabe que até aconteceu o processo dos refugiados da Venezuela, no processo de migração para outros países, né, por causa das questões econômicas. Então, ela está erradíssima aqui, ó, não são dos países da América Latina e ela não estimula trocas e a produção, tá? Não é isso, não tem. Então, nós temos duas questões bastante erradas aqui. Vamos para a próxima. No contexto da globalização, até porque tudo isso nós estudamos para fazer essa prova de bloco é sobre globalização, uma tendência crescente é a formação de blocos econômicos regionais. Beleza, que eu quero unir a economia, a livre circulação de pessoas entre países próximos. Esses blocos representam... Aqui está correto. Esses blocos apresentam diferentes níveis de integração. Sim. Um desses níveis é a zona de livre comércio. Sim, até aqui está correto. Um dos níveis de bloco. Que se caracteriza pela unificação de políticas de relações internacionais entre os países membros. Oi? Peraí. Unificação de políticas de relações internacionais. Gente, bloco econômico, políticas econômicas. Errado! Aqui está erradíssimo. Misericórdia, gente. Olha aí. Errado. Então, a gente tem aqui, ó, duas questões falsas. Falsas. Vamos para a próxima. Até aqui, quantas vocês acertaram, quantas vocês erraram? Quero saber. Leia o texto abaixo e julgue o item 4 e 5. O atual processo de globalização nada é mais do que a mais recente fase da expansão capitalista. Beleza? O capitalismo e a globalização estão ali juntos. Só que agora essa expansão e esse é o dado novo. Pode dispensar a invasão de tropas, a ocupação territorial, pode abrir mão, enfim, da guerra. A farda agora é o terno e a gravata, pelo menos para os novos executivos generais. As novas armas são agilidade e eficiência. Gente, esse texto está falando de quê? Que antes, né, essa fase, esse processo de globalização, essa expansão do capital, era uma expansão territorial. Lembra lá das grandes navegações? Eu vou entrar, vou dominar, vou pegar seu território. Agora não. Essa expansão capitalista tem terno e gravata, tem política, tem
ações, tem capital, é um mundo muito mais tecnológico de investimentos do que tomar seus espaços, tomar seus territórios. É isso que o fragmento do texto nos fala, beleza? Vamos lá. 2 fatores explicam o caráter de agilidade nessa nova fase da expansão capitalista, em que o poder é exercido também pelo mercado, que avançam nos meios de comunicação e o desenvolvimento dos transportes. Claro que tá certo, gente. Eu esqueci meu marca-texto. Toda correta. O caráter dessa agilidade da expansão capitalista é o poder exercido também pelo mercado e que avança nos meios de comunicação e desenvolvimento de transporte. Gente, para que melhor que uma pandemia para mostrar pra gente, né? Tudo a gente compra a gente compra lá no site da China, AliExpress. Não sei falar então. A minha dicção não quer ir. Então nós compramos tudo ali, chega da China, né? Nós compramos as coisas na internet e vem de longe. Então esses meios de comunicação, internet, tô fazendo uma comparativo com a atualidade. E o desenvolvimento dos transportes. Chega lá, coloca no navio, do navio vai para os correios entregam nas nossas casas. Então, essa aqui está totalmente verdadeira. Ao criar uma rede de transportes eficientes, os custos para exportação diminuem e tornam o princípio da globalização realidade. Verdadeiro? Claro que é. Se eu tenho uma rede de transportes eficiente, eu vou diminuir os meus custos com a exportação, porque pensa, pôr no avião, colocar no navio, o navio chega, vai de trem até tal lugar, de lá chega nos correios. Então, quanto mais eu levar agilidade para os meus meios de transporte, a globalização se torna uma realidade, que é essa integração entre o mundo, tá? Um fator essencial para a organização da produção é a infraestrutura dos transportes. Sim, verdadeira. Queria aprender a colocar as palminhas assim no vídeo. Aqueles efeitos. Um dia, talvez, quem sabe eu aprendo, né? Então, também, nós temos mais 2 questões verdadeiras. Vamos para as próximas. Leia o texto abaixo para julgar os itens 6 e 7. Tanto potencial poderia ter ficado pelo caminho se não fosse o reforço em tecnologia que um gaúcho buscou. Há um pouco mais de 8 anos, ele usava o bico da botina para cavoucar a terra e descobrir o nível de umidade do solo, na tentativa de saber o momento ideal para acionar os pivôs de irrigação. Até que conheceu uma estação meteorológica que, instalada na propriedade, ajuda a determinar a quantidade de água de que a planta necessita. Assim, quando inicia um plantio, o agricultor já entra no site do sistema e cadastra a área. O pivô, a cultura, o sistema de plantio, o espaçamento entre linhas e o número de plantas, para então receber recomendações diretamente dos técnicos da universidade. Globo rural, valor de cada gota. Professora, o que isso aí tem a ver com as nossas questões? Tudo. A gente fala aqui sobre a utilização de tecnologias do processo produtivo, que isso faz parte do quê? Da globalização. Claro que faz. Olha só, com a utilização das tecnologias, cadê meu laser? Tá aqui. Com a utilização das tecnologias dentro do processo produtivo, o texto faz uma ponte entre as necessidades específicas do solo, o auxílio que podemos obter da ciência e das máquinas para melhorar o aproveitamento da terra. Verdade verdadeira, gente! Ciência, avanço tecnológico, tudo isso faz parte do processo de globalização e integração. Então, ali no texto ele está falando o quê? Que antes ele via com a ponta da botina, o pivô que ele colocava. Agora ele usa tecnologias e faz até cadastramento para ver essa fertilidade do solo, tá bom? No final do século XX, em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação. Estes passaram a exercer um papel de elo entre as demais,
unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Verdadeiríssima! Aqui, ó, gente, está falando dessa produção da ciência. As técnicas de formação passaram a exercer um papel entre as demais unidades do mundo e o mercado que utiliza esse sistema faz parte dessa globalização perversa. Perversa porque a globalização gera desigualdades, tá bom? Não se esqueçam disso. São mais duas verdadeiras. Analise... Ah, essa foi boa. Amei essa questãozinha, ó. Analise o mapa da densidade demográfica mundial e julgue o item 8. Aí nós temos um mapa que fala habitantes por quilômetros quadrados, densidade demográfica. Menos de 1, aquele mais branquinho, o cinzinha de 1 a 10, o cinzinha tom 2 de 10 a 50, o mais escuro de 50 a 200 e o mais escuro de todo mais de 200. Então, se a gente olhar bem, olha lá, ó, na região aqui da Índia, da China, uma região bem escura, ó, mais de 200. No continente europeu, a gente tem aqui, ó, de 50, porque lembra, o continente europeu é um território pequeno. E nas regiões polares, eu tenho ali menos de 1 habitantes por quilômetro quadrado. Então, as regiões polares são as regiões mais brancas ou nas regiões extremamente secas, tá? 2 pulos do gato aí. Então, o mapa mostra a irregularidade de ocupação humana pelo espaço. Observa-se que essa distribuição é associada a 3 principais fatores. Então, a primeira resposta está certa, o mapa mostra. Observa-se que essa distribuição é associada a 3 fatores principais? Sim, físico, natural, histórico e econômico. No norte do Canadá, no número 3, lá em cima, tem alta densidade demográfica devido ao fator climático de influência polar. Gente, olha isso. Se os principais fatores são físico, natural, histórico e econômico, a gente tem um fator físico, porque são nas regiões de extremos polos que nós temos uma menor quantidade de habitantes e nas regiões extremamente secas, tá bom? Então, aqui só tem uma coisinha. No norte do Canadá, número 3, espera aí, deixa eu pegar aqui. Tem alta densidade ou lá tem baixa densidade? A única coisa que está errada aqui é o quê? Porque lá nós temos, até aqui está correto, ó. O mapa mostra os principais fatores físico-natural, ao norte do Canadá. Aí aqui, quando eu me refiro ao norte do Canadá, eu tenho baixa densidade demográfica devido ao fator climático de influência polar. Então, essa aqui seria falsa, beleza? Quem acertou? Ei! Vamos para a próxima. As nossas duas últimas questões. Sobre os conceitos e teorias demográficas estudados, julgue os itens 9 e 10. Sim, o crescimento vegetativo é o crescimento natural do número de pessoas. Belezinha até aí. Ou seja, o aumento das taxas de natalidade em relação às taxas de mortalidade. Sim, não é? Eu tenho o aumento das taxas de natalidade em relação às taxas de mortalidade. As taxas de população absoluta estão relacionadas ao número de habitantes por quilômetros quadrados? Oi? As taxas de população absoluta que são relacionadas ao número de habitantes por quilômetros quadrados? Não! São as taxas é a população relativa. Absoluta, total. Relativa, que são por quilômetros quadrados. Então, está erradíssima. Se você errar essa, a professora vai ficar muito contrariada, porque eu falei muito sobre isso na aula. E vamos para a última. Olha só. De acordo com as concepções malthusianas,
que a população ia crescer e não ia ter alimento. Lembra do Thanos? Que eu dei muito exemplo sobre o Thanos, até confundi. Malthus falava sobre isso. De acordo com as concepções malthusianas, o aumento do número de habitantes em relação à quantidade de recursos naturais seria a principal causa dos grandes problemas da humanidade. Verdade, muita verdade isso aqui, né? Aí tá eu com o meu amarelinho. Seria a principal causa dos problemas da humanidade. Se referindo à falta de alimentos para o grande aumento da população que não ocorreu devido aos avanços tecnológicos que acompanharam o crescimento populacional. Yeah! Teoria malthusiana, sim, ele previa isso. Só que ele não imaginava que o avanço tecnológico acompanharia o crescimento populacional. Então essa aqui, nossa gente, essa foi de graça. Essa foi mamão com açúcar. Verdadeira. E aí, não esqueça de deixar nos seus comentários como vocês foram, tá? Eu quero saber. Então, aqui nós terminamos nossa aplicação, né? Nossa correção, nossa aula. E a gente tem tarefinha de casa. Como assim, professora? Tarefa de casa? Temos tarefinha de casa, gente. Ai, que coisa boa. Vocês vão fazer a leitura, tarefa de casa. Livro didático. Tema, olha só. Europa, colonização e influência mundial, tema 3. Olha que lindo, gente, esse mapa aqui da Europa. Apaixonei, quero que vocês olhem tudinho. Vocês vão fazer a leitura para a professora da página 72 até, olha que lindo, até só 72 a aqui, tá aqui, 75, tá bom? Orientação para a próxima aula, leitura da página 72 até a página 75, tá bom? Para nós estudarmos sobre esse tema na próxima aula. Então, eu quero muito que vocês façam essa leitura, tarefinha de casa, beleza? Não se esqueçam de deixar seu like, comentar seu nome e falar para a professora se vocês acertaram muito ou erraram mais. Quem mais acertou, quem mais errou. Beijos e até a próxima aula, gente!